Pessoal, então, vamos nesses passos, esses termos que nos traz pistas e debates que correlacionam as questões importantes ligado ao artigo 6º. O artigo 6º me preocupa com o artigo 193, ligado também à assistente social. São ímpares, ligado também ao nosso artigo, também ligado também ao gerenciamento do artigo 24, também do esporte e a Constituição. E o artigo 25, nós vemos algumas leis e alguns pareceres ligados também que possam promulgar. Faz bastante tempo que essas leis também são difundidas. Teve tempos atrás que teve vários projetos em senados, teve representações, tem até livros ortogados aí, o Tubino fez um livro aí, a Constituição aí da educação física, né, brasileira e as suas partes e planejamentos. O artigo 6º são direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança e a previdência social. Esse foi uma das minhas teses que eu comecei no núcleo de lazer e corporeidade. Lazer, psicomotricidade, depois mudou para de corporeidade, para a questão de artigo, acho o artigo ser tanto discutir com o professor, nesse feedback, que eu falei lazer e responsabilidade social, porque aonde eu estava atuando como professor, trazia um campo tutelar muito peçonhento, prerrogativo, nos traz proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e a forma dessa Constituição. Por isso que eu falo que o serviço social, como eu fiz ali, nos traz um desbaratar muito afinado a afinidades entre autores, embora as questões de práticas metódicas nos traz parâmetros importantes nessas questões. Pois bem, quando eu falo sobre relações que possam intercalar as nossas vidas, é lógico que eu não posso chegar aqui, né, pegar um controle, aquele filme Clique, e mudar completamente a vida de uma pessoa. Vai para estátua. Ok, agora aperta o canal, tal, liguei. Então, é lógico que se nós pudermos parar o tempo, por isso que eu estou falando sobre responsabilidade e lazer, nós podemos ver o que? Fatos importantes entre os análises posteriores que nós olhamos, atrás, nessa mesa que fala que é a Constituição, nessa mesa que fala desde a década de 40 e nas Constituições desde a década de 20 e 30 para nós, entre a responsabilidade social. Quando eu falo sobre responsabilidade social, qual foi a tese que eu apresentava sempre lá, a maioria das vezes? Quando eu falo sobre lazer, eu vou falar sobre educação. Quando eu falo sobre lazer, eu falo sobre saúde. Quando eu falo sobre lazer, eu falo sobre... Desculpa aqui. Eu falo sobre trabalho, moradia. Então, as políticas públicas, quando eu falo sobre lazer, ele vai nos trazer qualidade de vida. A maioria dos livros, somente esporte, suplementos, fitness, wellness. Eu trouxe essa tese, mas houve tanta perplexidade que eu cheguei a ficar nas conclusões de gênero, que também traz, ou seja, artigos também entre a pré-escola e o tempo de brincar, o direito de brincar. Por isso que eu falei sobre o Ferreira Neto, né? Motricidade infantil, na infância e jogos. Eu mostrei o livro, ok? Nos traz algo importante. Embora tenha um Ferreira Neto aqui, né? Que ele também é um campo jornalista na área esportiva. E eu, né, mostrei o senhor Guilherme Carvalho ali com alguns órgãos públicos, né? Federativos, autoridades, nos traz algo, né, que estima muito mais, que possa ajudar os campos de gerenciamento. Então, quando nós olhamos o artigo 6º e falamos sobre proteção à maternidade, não tem como estudar o tônus de Valon. Quando eu falo sobre saúde, não tem como estudar sobre fitness, fisiologia do exercício. Quando eu falo sobre moradia,
não tem como trabalhar sobre hortelaria, espaço e tempo, fazer atividades, ou seja, idoso, a infância, adolescente. Quando eu falo sobre o lazer, que está chegando aqui, o lazer traz a tese. Coloca primeiro que redes sociais, ok? A educação. Então, a educação, quanto mais eu estudar, eu vou ter um tempo administrado, ligado à corporeidade e o compromisso, né, análogo nas universidades, porque quem estudar vai olhar para mim e falar, nossa, para eu estudar e ficar como o professor João Paulo, né, nos seus aposentos, entre essa reversibilidade, essa aversibilidade ou inversibilidade que ocorre entre o tempo e essas correrias 1, correrias 2, nos traz o quê? Educação, que é em primazia. Coloca a educação, se colocar a saúde primeiro, porque a educação, lógico, que vamos respeitar os médicos, médicas, ou seja, todo o aspecto coletivo. Depois, terceiro, trabalho. Porque eu tendo saúde, é lógico que eu vou trabalhar. É lógico que o trabalho também vai ser dignificado. Outro ponto, a moradia. Porque quando eu trabalho, eu vou ter uma moradia, um teto. Vai ter outras questões que ocorrem, vou falar sobre esse assunto. E vai ter o lazer. Né? Coloco o lazer aqui por último. O lazer, temos que ter segurança. Vamos na pracinha, no shopping, em outros lugares. Nós olhamos que há colocações importantes. Depois da segurança, traz a previdência social. Okay? Embora a previdência social venha primeiramente desde os direitos sociais. Embora a proteção à maternidade e à infância nos traz o que? Ao lazer. Eu não tenho como ter trazido para mim o núcleo de lazer que eu participei. É lógico, teve trilhas, esporte, aventura, mas os nossos debates ligados à assistência e o desembaratar entre a Constituição, o artigo 6º, o artigo 1, artigo 2, inciso 2, nós podemos voltar lá também, para ver. É isso que eu me inquietava quando o próprio Marcelino, né, retratava. E eu ficava analisando. Depois que eu fui achar, né, entre outras questões, outras vertentes, né? Olha só, o artigo 2. São poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ok? Mas sim o inciso, aí eu entendi o inciso 2. É o artigo 1 do inciso 2, que ocorre a cidadania. Embora as leis gerenciadas na Constituição também ligadas ao esporte que tem, como o direito do consumidor, aquelas questões, aí começamos a conversar e ter esse campo que possa erradicar a República Federativa do Brasil, a República ligada à metafísica do poder. Okay? Aí o lazer minado, alguns falavam que o lazer é pecado, o lazer é um tabu, mas a própria Constituição nos fala que o lazer é um dos grandes importantes. Quando falamos de educação, direito social, falamos de tempo. Quando falamos de educação, falamos de tempo. Quando falamos de saúde, falamos de tempo. Então o tempo ele nos traz o que? Estruturas, oportunidades, ocupações, espaços para estudarmos. Entre essa representação social, ó, foi desde o segundo período que eu discuti o artigo 6º. Eu lembro do professor Aldo Júnior, que chegou até lá, discuti com ele sobre esse assunto, ele falou, você, eu conversando, porque eu sempre fui muito tímido, sempre quieto, sempre ouvindo, e sempre discutindo esses diálogos, porque o artigo 6º é uma espinha dorsal entre os outros artigos, não o artigo 205, 208, embora uma utopia zero, uma utopia 0 vezes 0 é 0, é uma utopia entre probabilidades, como o próprio a questão que eu falo, né, aonde a democracia, como o próprio o Manuel Sérgio fala o quê? O esporte em democracia, porque o esporte na democracia tem as suas dificuldades entre os capitalismos, as competições, as cooperações que ocorrem. Vou falar sobre jogos cooperativos, nos traz algo que tange, né? tange algo, um rol importantes, que relevam aspectos e pontos de vista importantes. Então, quando falamos de mais saúde, falamos de mais felicidade. Quando falamos de mais felicidade, falamos de mais proteção e moradia e segurança pública em todos os setores. É lógico, se eu colocasse, fizesse a prova de segurança pública, é lógico, eu tenho uma graduaçãozinha ali, o nome do livro é Pequena Cidadania, Pedro Demo. Pequena Cidadania, ele fala do Betinho.
de outros homens ligados ao campo sindical que aconteceram, né? Ok?